pouco sobre, não é isso que eu vou compartilhar, mas eu estava meditando hoje sobre o sonho de Jacó. E é interessante, né, que o sonho de Jacó, não sei se alguém aqui já percebeu, mas diz que quando Jacó ele colocou a cabeça ali, ele foi para uma terra chamada Harã, né? E quando chegou ali, era um deserto, e era perto de uma cidade, um povoado chamado Luz. E naquele lugar, ele colocou uma pedra sobre a cabeça, na verdade, como travesseiro, e ele dormiu por conta da hora. E algo acontece, né? Que ele teve um sonho, que ele via uma escada que foi posta da terra para o céu. Eu fiquei assim, digo, nossa, nunca tinha parado para analisar isso aqui. E dizer que anjos subiam e desciam. Eu digo, nossa, parece que está meio ao contrário esse negócio aqui. Tá certo que foi um sonho, mas foi uma revelação dele, né? Mas assim, foi algo interessante. Eu quero compartilhar isso com vocês, porque foi algo que Deus trouxe no meu coração. E esse entendimento, na lógica, seria que a escada fosse colocada do céu para a terra, e os anjos descessem e subissem. Mas foi colocada uma escada da terra para o céu, e os anjos subiam e desciam. Aleluia, Deus. Nossa, cara, uau! Já parou para analisar isso? Cara, é muito doido isso. Eu fiquei, meu Deus, que loucura é essa? Como assim? Isso significa que já estavam ali. Os anjos já estavam ali. Embaixo, cara, na terra. Aleluia. Eles subiam e desciam. Eles não desciam e subiam. Eu fiquei louco com esse negócio. E a palavra do Senhor diz que Jacó, ele colocou, ele estava, na verdade, Jacó ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Ok? Estão comigo? Amém. Estava fugindo do seu irmão Esaú por conta da primogenitura. E Esaú queria matá-lo, ele resolveu fugir. Chegou ali, ele pegou, o sol já tinha se pondo, já era um pouco tarde. Ele olhou aquele lugar deserto, ele pegou a pedra, ele fez como travesseiro, colocou a pedra aqui e dormiu. E diz que então ele sonhou. Cara, ele sonhou que uma escada era posta da terra, e o topo, fala-se que o topo estava no céu, e os anjos subiam e desciam. Opa! Vamos analisar isso aqui. O que significa isso, Moisés? A palavra se você for estudar o nome desse lugar onde Jacó ele dormiu, era nas proximidades de uma cidade que chamava Luz. Era uma cidade que chamava Luz, era um povoado. E quando Jacó ele despertou do sono, ele ficou assustado. Ele disse, nossa, uau, o que é isso aqui? E a palavra fala que ele temeu. E ele disse assim, quão terrível é esse lugar. É a casa de Deus. E ele colocou, e diz que ele erigiu ali um altar. A mesma pedra que ele pegou para dormir ali, ele pegou e ele ungiu essa pedra, erigiu um altar ali. E eu fiquei analisando e eu fiquei estudando, sabe, essa palavra. E eu descobri algo muito, muito interessante. Exatamente nesse mesmo lugar onde Jacó ele levantou esse altar, alguns anos atrás, o seu avô Abraão,
ele também tinha edificado um altar nesse mesmo lugar. Ou seja, o ambiente estava preparado. Aleluia, Deus. O ambiente estava preparado. Se você for estudar, você vai entender o que eu estou falando para você aqui. Exatamente nesse lugar, Abraão, ele tinha levantado um altar, cara. E tudo, deixa eu te falar uma coisa. Todos os lugares onde você levanta um altar é uma porta para o céu. Aleluia. Presta bem atenção no que eu estou falando para você. Em todos os lugares onde você erege um altar, onde você ergue um altar, ele perpetuamente é uma porta para o céu. Aleluia. Talvez eu quero muito, sabe, que Deus ele traga um entendimento para sua mente nessa noite sobre aquilo que eu estou falando aqui, que isso tem muito a ver com você. Sabe, Deus, pela graça e glória, Ele me deu uma graça. Eu sou missionário, eu sou líder de uma missão chamada Missão Despertar dos Povos, que trabalha com índios, ribeirinhos e atualmente com refugiados lá na fronteira com a Venezuela. Aleluia. E quando o Senhor me chamou, eu era um ribeirinho, morava dentro de regiões ribeirinhas. Atualmente a minha família mora dentro de regiões ribeirinhas. E quando o Senhor me chamou de lá de dentro para me vir para cuidar dos ribeirinhos e também dos índios. E sabe de uma coisa? Quando o Senhor me chamou, eu fui para Jocum. Eu sou formado pela Jocum. E depois disso o Senhor me deu um comando específico para trabalhar com o meu próprio povo. E quando alguns anos depois da minha conversão, eu descobri que a minha mãe, ela orava pela minha vida. Ela colocava a minha vida na presença de Deus. E uma coisa que eu achei mais interessante é que a minha mãe não era crente. Ela acreditava em Deus, ok? Mas ela não era denominalmente crente e evangélica. Estão entendendo? Deixa eu lhe contar algo aqui. Com toda a humildade, com toda a graça que Deus está aqui nesse lugar liberando sobre a nossa vida. É muito importante para você compreender o seu próprio identidade, o seu próprio destino. O Senhor disse assim, quando eu já tinha me tornado missionário, eu estava orando um dia no meu quarto, dentro do meu quarto, um lugar secreto ali, e de repente o Espírito de Deus ele falou comigo e disse assim: Moisés, você sabe por que o seu nome é Moisés? Eu falei assim: não. Ele disse assim para mim: Moisés, não foi os seus pais que colocaram esse nome em você, foi eu que te dei esse nome. Aí eu disse assim: como assim? Aí eu fiquei no vácuo, sabe? Sabe quando Deus ele fala algo assim que te deixa no vácuo? Aí tu fica desesperado para descobrir a nova página. Aí eu fiquei perturbado assim, sabe? Angustiado, e eu resolvi sair de Manaus para ir lá na comunidade onde minha mãe mora até hoje, para perguntar dela sobre isso. Eu cheguei lá e disse: mãe, me diz uma coisa, quem teve a ideia de me chamar de Moisés, colocar o meu nome de Moisés? Ela falou assim: como assim? Por quê? Aí ela ficou assim: o que aconteceu? Falei: não, é porque eu estava orando e Deus me disse que não foi vocês que colocaram o meu nome de Moisés, até porque na minha família não tinha ninguém crente, não tinha ninguém que conhecia a Bíblia, e a gente morava no Mato Grosso isoladamente, horas e horas de voo para chegar lá. Nessa época a gente morava no Mato Grosso, depois que nós viemos para o Amazonas. Aí ela falou assim: vem cá, deixa eu te contar, senta aqui. Ela disse assim: meu filho, quando eu estava grávida de você, quando eu estava prestes a dar a luz, há um tempo, na semana que eu estava já ia dar a luz, o seu pai nem estava em casa. Meu pai, ele era comandante de navios de Manaus a Belém. E ele disse assim: Moisés, o seu pai não estava em casa quando eu entrei em trabalho de parto para te dar a luz. Então o que aconteceu?
ele chegou, ele disse assim, Moisés, ele falou assim, ele disse para mim, ele chegou desesperado em casa e falou, cadê meu filho? Cadê o meu filho? Cadê meu filho? É homem, né? É homem, né? Aí, que o amazonense fala assim, né? Sabe? No final. Então ele disse assim, como assim? Quem te contou? Porque naquele tempo, não sou tão velho assim não, mas assim, a gente morava em lugares, você sabe que não tinha muito acesso a esse negócio de pré-natal, essas coisas, você só descobria que era homem ou mulher quando nascia. Então, a minha mãe disse assim, quem foi que te disse? Aí ele disse assim, eu estava no comando do navio e fui me passar da guarda para o outro marinheiro, para o outro comandante, eu fui dormir. Meu Deus, Jesus está aqui. E ele disse assim, quando eu estava dormindo, eu tive um sonho, e alguém de branco veio até o meu sonho. Ele disse assim, Fernando, sabe, o seu filho já nasceu, é homem, você tem que colocar o nome dele de Moisés. Pode parecer loucura que eu estou falando para você aqui, querido, mas isso aqui é verdade. Mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Tem muito a ver, cara. O meu pai, um incrédulo, entendeu? De repente o cara estava dentro do comando do navio, aí de repente o céu se abre ali dentro daquele comando, daquele camarote, e o céu de repente se revela para ele e revela meu respeito, cara. Aleluia! Se revela sobre mim. Mas eu ainda não entendi, Moisés, você está querendo dizer. Sabe de uma coisa? Nossa geração, esse tempo, eu tenho 35 anos. Eu aceitei Jesus quando eu tinha uns 16 para 17, por aí. E quando eu estava dentro de um quarto, sozinho, eu estava pensando em matar pessoas, para depois eu me matar. E de repente, eu estava ali dentro daquele quarto ali, e eu tinha uma enfermidade muito séria. E naquele momento ali eu digo, não, eu estou aqui, eu vou fazer um monte de besteira hoje e depois eu vou morrer mesmo. E de repente naquele quarto, naquele ambiente que estava sozinho, eu e Deus, eu e seu quarto, naquele tempo eu não entendia que era Deus, então eu estava sozinho ali dentro. De repente eu lembrei de algo, disse assim, eu lembrei que um dia uma pessoa falou para mim, Moisés, Deus, Ele quer você, Ele te quer. E naquele momento que eu estava ali sozinho, eu disse assim, olha, eu não entendo, eu não acredito que o Senhor existe. Eu não acredito nem que aquela mulher falou para mim. Eu nem sei porque eu estou falando isso. Mas se você existe mesmo, como aquela mulher falou, eu sei que você pode fazer alguma coisa por mim. Mas se o Senhor fizer algo por mim, eu te prometo que até o último dia da minha vida eu vou te servir. Eu estava sozinho naquele quarto, naquele ambiente. De repente eu senti uma dimensão entrar no quarto. Uma dimensão. Não tinha um teclado aqui atrás, não tinha uns músicos, não tinha nada. Era uma atmosfera que estava ali dentro. E de repente eu estava ali debruçado na cama. E eu comecei a sentir aquela dimensão, aquela atmosfera. E algo tocou na minha cabeça. E o meu corpo ele começou a ficar gelado da cabeça aos pés. E eu comecei a tocar em mim mesmo para saber se ainda estava doendo a enfermidade que eu tinha. E de repente, naquele instante, naquele momento, alguém falou comigo aqui. Ele disse assim, Moisés,
eu sou real. Sabe de uma coisa? Deus, Ele quer você. Mas talvez você não entenda alguns processos, mas Deus, Ele quer te lembrar alguns caminhos que você tem traçado, alguns caminhos que você já traçou, que Ele estava presente em tudo, cara. Quando eu tinha 3 anos de idade, eu fui ressuscitado. Eu estava numa região isolada no Mato Grosso, que não tinha como chegar na cidade de nenhuma hipótese. 2 horas de voo até chegar na cidade mais próxima. Cheguei em Ji-Paraná. E meu pai falou que eu estava convulsionado ali. E de repente eu convulsionei. E eu literalmente parei de respirar. Ele pegou uma colher e pegou um óleo chamado copaíba. Não sei se alguém conhece copaíba. Ele encheu a colher assim. Ele enfiou, quase quebra os meus dentes, sabe? E com tudo porque estava travado. Ele enfiou aquele trem para dentro da minha garganta. E quando aquilo entrou dentro de mim, eu comecei a tossir e respirei novamente. Sabe de uma coisa? Antes de Deus Ele me revelar que Ele tinha dado o meu nome, Ele começou a me mostrar os trajetos que Ele tinha me livrado. Ele estava sempre do meu lado. Quando eu tinha 12 anos de idade, meu pai ele bebia muito. E de repente eu cheguei perto do meu pai e aquela parada de roda de amigos, né? Geralmente os amigos, ele quer te dar uma bebida, ele quer te oferecer porque é legal ali, aquela coisa machista e tal. De repente, um amigo do meu pai, ele levou um copinho assim desse tamanho para mim, de cerveja. E quando ele levou para mim, meu pai bateu na mão dele, e meu pai estava bêbado. Ele disse assim: esse aí não. Eu quero fazer você lembrar de algumas coisas que Deus, alguns caminhos que você já traçou, que Deus Ele está contigo caminhando, cara, para te levar até um ponto que você vai entender quem você é. Aleluia. Se você não entende, cara, Jacó não sabia que ele era Israel ainda. Hey! Jacó não sabia que ele era Israel ainda. Eu não sabia que o meu nome significava o que era. Sabe, querido, o meu nome é exatamente quem eu sou. Você não está entendendo? Eu carrego um estado inteiro sobre minhas costas. Eu carrego tribos e etnias sobre meus ombros. Isso não pesa. Porque tem tudo a ver com o meu nome. Aleluia. Aleluia. E quando eu digo o meu nome, eu digo a identidade que Ele traçou desde o início, sabe? Desde o início Ele estava acompanhando aquele trajeto e tudo, até um momento, em um lugar. É exatamente sobre esse lugar que eu quero lhe falar. É o lugar que você entende quem você é. Sabe, Jacó, ele roubou. O nome Jacó significa enganador, ok? Aquele que engana. E ele literalmente enganou o seu pai, se passando pelo seu irmão. E em si aquele ambiente se tornou como se fosse uma maldição. Aquele ambiente, aquele entendimento ali, o coração dele não estava legal. Ele não entendia quem era. Cara, eu estou querendo tomar uma parada que não é minha, mas na verdade era dele sim. Mas só que ele não entendeu o processo, o entendimento. De repente, cara, Deus ele teve que fazer o irmão dele quase matar ele. Ele simplesmente foge do ambiente dele e vai para um lugar que ele nem sabia onde era. De repente Deus ele leva o Jacó para um lugar chamado Luz, naquele deserto. Ele pega uma pedra e ele coloca como travesseiro. Quando ele coloca a pedra na cabeça dele, querido, os céus se abrem. Aleluia. Presta bem atenção no que eu vou falar para você aqui. Deus tem uma
uma trajetória para você, você precisa entender por onde Ele tem te conduzido, alinhado com você. Se você não sabe algumas coisas do passado, pergunta aos seus pais, ou de alguém mais velho do que você. E vai chegar um momento que Deus te gera todo um problema, sabe? De repente Jacó tem que fugir para aquele lugar. E exatamente naquele lugar existia uma pedra. Hey! A pedra, aquele ambiente, foi exatamente o ambiente onde Deus, Ele revelou a sua divindade para Jacó e trouxe a identidade tanto daquilo que ele era, como também daquilo que fazia parte da vida dele, daquilo que ele iria tomar posse. Sabe de uma coisa? Algumas vezes, para você entender algumas coisas, Deus ele vai precisar mudar você de lugar, mudar de algumas posições, sabe? Existe algumas coisas, queridos, que Deus ele nos leva a entender. Quando a gente não entende, Ele nos leva, mais ou menos assim. Você está aqui, Ele está falando e você não está entendendo. Ele vai chegar um momento, cara, Ele não vai entender, então eu vou ter que ajudar. Aí Ele vai te levar, Ele vai te levar, Ele vai te levar. Aí chega um momento que aí você se assusta. Nossa, como foi que eu cheguei aqui? Presta atenção em uma coisa. João não entendia o que ele estava fazendo lá em Patmos. Algumas pessoas aqui só vão entender alguma coisa em Patmos. Porque exatamente em Patmos é um lugar, exatamente um lugar que era completamente o pior lugar da face da terra. Foi exatamente ali onde uma janela do céu se abriu e João viu o céu. João estava ali naquela masmorra, um inferno, e de repente ele estava ali e uma janela se abre no céu e alguém diz assim: sobe. Deus ele é especialista nisso, queridos. Ele vai nos levando, sabe, conduzindo. Se a gente não entende, as coisas ficam mais difíceis, porque é um trabalho, sabe? Mas quando a gente entende, é mais fácil. E vai conduzindo. Existem muitas pessoas aqui que Deus ele está fazendo assim, que não entende nada, cara. Ele está empurrando. Ele está empurrando. Algumas pessoas aqui estão em Patmos. Algumas pessoas aqui que estão em Patmos ali, frustrados, sem esperança, sem perspectiva. Deixa eu te falar uma coisa. Se foi Ele que te levou para esse lugar, está chegando dias que Ele irá abrir uma janela ali e você vai ter um contato com o céu. Nem tudo, nossa angústia é ruim, cara. A nossa angústia muitas vezes nos leva até o propósito. Eu estava ali, cara, querendo matar um monte de gente e morrer. E de repente naquele quarto, naquele lugar, eu estava literalmente fugindo. E quando eu cheguei ali naquele lugar, o entendimento veio com clareza na minha mente. E de repente o Senhor ele me revela. Sabe, quando eu fui para casa, daquele dia em diante, eu nunca mais fui o mesmo. Só para você ter uma ideia, passou-se 4 meses
para minha família realmente acreditar em mim. 4 meses se passou para minha família acreditar que realmente alguma coisa tinha acontecido comigo. Eles só entenderam que alguma coisa tinha acontecido comigo porque eu tinha sido curado. Quem é você? Por onde você tem andado? Sabe, há um tempo atrás, nesse dia nós fomos selados pelo Espírito Santo. No dia que Ele nos marcou, sabe, Ele nos ferrou como aquele que o boi, que o vaqueiro faz com o boi, né? Ferra. E nós fomos marcados nesse dia para sempre. Mas um dia, sabe, na caminhada, eu passei uma prova muito grande e eu queria muito pecar. Quem já passou por isso? Quem que teve um dia que queria muito pecar? Sério, gente, pelo amor de Deus. Tem um dia que você quer pecar mesmo, meu irmão. Sabe, e eu estava indo pecar. Eu estava disposto, eu estava indo pecar. Irmãos, quando eu cheguei na metade do caminho, a minha alma ficou angustiada demais. Eu comecei a chorar desesperadamente no meio de um monte de gente. Eu não sabia o que estava acontecendo, sabe? E aquilo lá, eu chorando, não aguentava andar. Eu queria ir para frente, não conseguia. Eu queria ir para frente, sério, não conseguia andar. Parecia que tinha um campo de força ali. Eu acredito que era. Eu chorando, eu conseguia andar. Eu queria pecar mesmo. Mas só que aquela coisa ali dentro de mim, meu espírito. Sabe de uma coisa? Ele te quer. É sério. Ele te quer. Ele te quer muito, cara. Deixa eu lhe falar uma coisa. É chegado os dias que Deus, Ele não está mais afastando os nossos amantes espirituais. Presta bem atenção no que eu vou falar para vocês. Essa é uma geração que tem muitos amantes espirituais. Existem muitas coisas que nos separam de Deus, sabe? Mas esses são dias que Deus não está mais separando os amantes espirituais de nós. Ele está matando os amantes espirituais. Então presta bem atenção, querido, naquilo que você está colocando na frente de Deus. Presta bastante atenção naquilo que você está colocando na frente dele. Sabe por que eu estou te falando isso? Porque o Espírito de Deus, Ele me deu uma revelação, um entendimento. No momento que Ele me selou, eu fui completamente possuído por Ele. E a gente não tem como ser possuído por dois espíritos. Ou você é possuído pelo Espírito Santo, ou você é possuído por um outro espírito que não é santo. Então presta bastante atenção, cara. Esses dias, o desejo de Deus, do Espírito de Deus, é possuir os corpos físicos. É sério. Porque nós somos a morada dele. Então, o desejo dele é nos possuir completamente, ao ponto de a gente não conseguir mais fazer aquilo que é do nosso querer, mas exatamente aquilo que ele deseja que seja feito. E não é simplesmente porque, eu não tenho mais ninguém para usar, vou usar esse cara que não quer ser usado, pronto. Não, é porque ele te quer. É porque ele te deseja. Ele tem ciúme de você e de mim. Então, querido Senhor, o desejo dele é que a gente entre nesse lugar
encontre esse ambiente, esse lugar onde Ele possa dizer exatamente quem nós somos, onde nós possamos entender exatamente quem nós somos. Engraçado que Moisés, ele era um príncipe do Egito, né? Considerado filho da filha de Faraó. E Moisés, ele tinha um nome no Egito. Ele tinha uma cultura, uma língua, riqueza, tinha tudo. Mas quando ele matou o egípcio, ele escondeu na areia e teve que fugir da fúria do Faraó. E de repente, quando ele chega naquele monte ali, ele viu um arbusto, uma árvore ali, pequena. E de repente ele olhou que aquele arbusto estava pegando fogo. Mas só que aquilo não se consumia. Pegava e não pegava fogo e não consumia. De repente ele ouviu uma voz assim: não se aproxime. Tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E ele disse assim: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele naquele dia ele se revelou para Moisés, disse quem ele era, e ele disse também quem Moisés era. Ele disse assim: olha, você vai e liberte meu povo. Então todas as vezes, queridos, que nós encontramos esse lugar, encontramos esse ambiente, é exatamente onde a nossa identidade é revelada e é onde Ele realmente se revela a nós. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Eu não sei quantos de vocês têm vindo à igreja simplesmente, eu vou à igreja porque é legal, tem uma ornamentação, tem um som bom, mas ainda não descobriu, não entendeu o seu verdadeiro propósito aqui. Eu queria te convidar para você começar a pensar e entender: Deus, quem eu sou? Por que eu estou aqui? O que eu vou fazer? O que o Senhor espera de mim? Sabe, queridos, é muito importante vocês entenderem isso na idade que vocês têm, cara. É muito importante, porque na idade que vocês têm, Deus ele pode fazer muitas e muitas coisas. Deus ele pode fazer muitas coisas, querido. Eu queria que você fechasse seus olhos em nome de Jesus. Busque esse ambiente agora, em nome de Jesus. Busque esse ambiente. Esse ambiente desse entendimento, dessa revelação, dessa profundidade. Esse lugar, talvez o Senhor vai lembrar você onde é esse lugar. Talvez esse lugar não seja aqui onde você está agora. Esse simplesmente é um lugar, é um ambiente de um entendimento, de uma revelação que Deus trouxe aqui. Mas Deus ele vai te mostrar onde é esse lugar. Ele vai te levar a esse lugar, para que você tenha o entendimento de quem você é e de quem Ele é. O Senhor deseja usar jovens com a sua identidade. O Senhor deseja usar jovens com a sua identidade, que caminhem com a identidade do céu, onde os ambientes são transformados, onde as pessoas são transformadas. Eu estava na Venezuela agora, alguns 15 dias, um mês atrás. E eu estava com um grupo de jovens do Rio de Janeiro lá. E nós estávamos no meio de uma praça. Vocês sabem que a Venezuela está passando por um período muito forte de fome, escassez mesmo. E nós estávamos no meio de uma praça dentro da Venezuela. E de repente as pessoas, os irmãos, os meninos começaram a colocar um papel escrevendo Deus te bendiga ou alguma coisa assim, ou dá um abraço, quero te dar um abraço, quem está precisando de oração. E eles tentando chamar a atenção das pessoas que estavam ali.
E de repente, 3 jovens que estavam ali da equipe, elas começaram a dançar com véu. Foi muito, muito forte, porque enquanto aquelas jovens dançavam, Deus ele começava a curar muitas pessoas que estavam na praça ali. Muitas pessoas, muitos enfermos, porque na Venezuela atualmente não tem remédio. Eu falei para as meninas, quando numa reunião que eu estava no Rio de Janeiro com elas, assim, numa reunião só com mulheres que me convidaram, eu fui orar por elas e Deus me mostrou uma bailarina dançando, e de repente aquela bailarina era lançada para muitas nações, e Deus falou comigo, quando elas dançarem eu vou fazer algo. Eu vi uma bailarina com um redemoinho do lado dela, foi a visão que Deus me deu aquele dia no Rio. E quando elas dançavam na Venezuela, eu vi aquela mesma situação acontecer. Deus queria fazer algo. E aquelas meninas queridas, elas são especialistas em dança profética. Sabe, às vezes a gente faz coisas na igreja e a gente não sabe por que a gente está fazendo, cara. Às vezes a gente fazemos coisas que nós não sabemos por que a gente está fazendo. É por isso que não acontece nada. Essa noite nós precisamos entender quem nós somos. Porque Deus ele quer usar você. O Senhor ele quer usar a sua vida, queridos. Ele quer usar a sua vida. Ele quer usar a sua vida, é sério, cara. Ele deseja usar você. Eu estava na tribo, uma tribo no Amazonas. Eu estava levando a equipe. Enquanto eu chegava, nós estávamos num bote com mais ou menos 20 pessoas. E o barco grande deixou o bote. Nós saímos e fomos até a margem onde se encontrava a aldeia. E eu estava mais ou menos uns 20 metros ou 30 metros antes de chegar o bote na terra. E o Senhor abriu os meus olhos espirituais ali. E eu olhei em direção à praia. E eu vi Jesus caminhando em direção à beira do rio. E ele disse assim: Moisés, muito obrigado porque vocês vieram. Sabe uma coisa? Às vezes nós como missionários pensamos que nós vamos levar Jesus aos campos missionários. Mas eu quero te dizer uma coisa, Ele já está lá. Esperando por nós. Sabe? Você pensa que você vai levar Jesus para o seu colégio? Para os necessitados? Não. Ele já está lá. Ele já está lá. Você sabe aquele ambiente que você deseja ir, e ali que o Espírito queima o seu coração para ir. Cara, você pensa em ir, aquela coisa toda. Cara, Ele já está lá. Ele já está lá. É por isso que é necessário, você não está entendendo, é necessário você entender quem você é. Você entender o que Ele está queimando no teu coração, cara. E é precioso porque nesses ambientes onde Ele já está lá, Ele manifesta os seus sinais. Ele manifesta a sua glória. Aleluia. Que o Espírito Santo de Deus nessa noite Ele te leve
te conduza até esse lugar onde você vai ser claro, onde Ele vai te iluminar e trazer clareza para quem você é e quem é o seu Deus. Espírito Santo de Deus, traz clareza nessa noite, Senhor, aqui, Jesus, nas mentes, Pai, que tudo aquilo que tem prendido a mente deles, Pai, seja desfeito agora na autoridade do nome santo de Jesus. Em nome de Jesus, sabe, que seja desfeito, Senhor. Seja desfeito daquilo que prende, Senhor. Eles de entender o propósito e caminhar até esse lugar do esclarecimento, do entendimento, Jesus. Fique de pé em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor. Aleluias. Céus estão abertos aqui. Céus estão abertos. Jesus, adora o Senhor. Tua face, sim, Jesus. queremos ver tua presença. Suba, suba, Queremos ser suba, tua suba, face. suba, suba. Queremos ver tua presença. Suba, 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 Ele está te chamando, suba, Então vem, suba, amado, vem. Então vem, Jacó, você entendeu? amado, Jacó só ouviu a escada quando ele chegou naquele lugar. vem. Moisés só ouviu o fogo quando ele chegou naquele lugar. Ezequiel só teve a visão quando ele chegou exatamente naquele lugar. João só viu a janela no céu em Patmos. Existe um avivamento se aproximando dessa cidade, mas isso tem muito a ver com o entendimento que você precisa ter de você mesmo, cara. Tua face, queremos ver tua presença. Queremos ter tua face. Queremos ver tua presença. Queremos ver também, amado, vem, então vem, amado, vem, então vem, amado, então vem, amado, vem. Suba, suba, continue. Suba, suba, suba mais alto. Suba, suba, suba.
Espírito Santo, libera, Senhor. Libera fogo, Jesus, nesse lugar, Senhor. Libera, Senhor, fogo de entendimento. Libera fogo de compreensão. Moisés, quando ele viu compreensão. Existe um fogo de compreensão, de chamado e propósito, cara. Não é somente fogo. Existe também fogo estranho. Que o Senhor traga o fogo do esclarecimento, do entendimento para nós. Se fala muito em fogo, mas pouco entendimento. Sim, Espírito Santo, traga, Jesus. Você tem fome? Você tem fome? Você tem fome? Se você tem fome de Deus, se você tem fome de Deus, querido, você vai ser saciado. Se você tem fome de entendimento, você vai ser saciado. Se você tem fome de dons espirituais, você vai ser cheio também. Paulo diz assim, olha, quando eu estive entre vocês, eu não fui muito em linguagem persuasiva no falar, ou seja, palavras bonitinhas. Mas quando eu estive com vocês, eu compartilhei uma palavra com entendimento e demonstração de poder. Eu creio que essa igreja aqui, queridos, é uma igreja de jovens que tem um coração que arde por Jesus. Mas você não precisa simplesmente arder o seu coração por Jesus. Você tem que arder o seu coração por Ele, cara. E você tem que exalar esse fogo para quem está ao teu redor. O seu colégio precisa saber que você é grande, cara. Mas não para suas vestes, mas pela presença que está em você. A sua faculdade precisa saber que Jesus está em ti. O seu trabalho precisa saber que Jesus está em ti. Ele não está respeitando mais nada, presta atenção. Esse é o tempo que o Espírito Santo ele quer possuir pessoas, cara. Ele quer possuir pessoas. Ele não está escolhendo mais ambientes, não, presta atenção. Ele não está escolhendo mais ambientes, ele quer encher você aonde você está. Não importa onde você estiver, ele quer encher a sua vida. Eu estava em Manaus e me convidaram para ir no cinema. Cara, eu estava lá dentro do cinema e de repente eu estava assistindo um filme. De repente o Espírito de Deus ele possuiu minha vida. E eu comecei a falar em línguas aí dentro do cinema. Ninguém quer entender, não estava entendendo nada. Mas eu estava cheio da presença de Jesus. É isso que ele quer fazer. Eu não sei se eu vou entender alguma coisa ali, mas eu espero sentir que Deus estava ali. Ele quer encher a sua vida. Ele quer encher a sua vida, cara. De dentro pra fora, vem queimar em mim. De dentro pra fora, até me consumir. De dentro. Eu queria orar por pessoas aqui nessa noite que tem medo de testemunhar sobre Jesus, que tem vergonha muitas vezes de se expressar relacionado ao que você crê. Eu queria orar por você nessa noite, para que esse sofisma saia. Em nome de Jesus, eu queria orar para que Deus lhe trouxesse ousadia para a sua vida. O lugar
secreto, um ambiente se de alguma maneira você tem se acovardado relacionado ao Evangelho. Eu queria liberar ousadia nessa noite para você. Levante suas mãos em nome de Jesus. Levante suas mãos, se você puder. Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu quero liberar nessa noite em nome de Jesus, Pai, ousadia, Jesus. Sim, meu Deus. Que todo espírito de covardia, Pai. Pai, eu estou falando aqui, Senhor. Eu não precisava estar aqui, Senhor. Estou aqui nessa noite, Jesus. Eu não precisaria estar aqui, mas eu estou aqui. O Senhor tem me levantado, queridos, como um avivalista nessa nação. Sobre missões, sobre os povos indígenas, sobre os povos ribeirinhos, sobre os refugiados. E a gente não pode dar aquilo que você não tem. Eu não posso te dar aquilo que eu não tenho.